Nós vamos agora para a leitura da Palavra de Deus, livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do verso 2 até o verso 6. Por gentileza, abra sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta aí, a sua Bíblia física ou no seu aplicativo, como for, para que você possa acompanhar passo a passo a exposição desse texto. Diz assim a Palavra de Deus. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não é fato que todos esses povos proferirão contra ele um provérbio, um dito em tom de zombaria? Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. O profeta Abacuque viveu e profetizou numa época em que o reino do sul, o reino de Judá, havia se desviado e se afastado dos caminhos de Deus e da lei que Deus havia dado à nação através de Moisés. E Abacuque, percebendo os caminhos errados do seu povo, impressionado com a corrupção dos juízes, a violência dos ricos, o descaso para com os pobres, a idolatria e a imoralidade que havia na nação, ele clama a Deus para que Deus traga uma reforma, para que Deus faça o que já tinha feito antes, levantando um rei temente a Deus, um rei piedoso como Josafá, Joás, o próprio rei Ezequias, para que trouxesse Israel de volta ao caminho de santidade, ao caminho de Deus. Ele clamava e Deus não lhe respondia, o que leva Abacuque agora a perguntar a Deus por que Deus não estava ouvindo, por que Deus não respondia às suas orações. Finalmente Deus respondeu, mas a resposta de Abacuque não era exatamente aquela resposta, a resposta de Deus não era exatamente a resposta que Abacuque queria ouvir. Abacuque orava pensando que a solução para o problema do declínio de Israel seria um avivamento espiritual. Mas Deus responde dizendo que ele está levantando uma nação, os caldeus, que ele trará como instrumento do seu juízo contra o seu povo que havia se desviado dos caminhos de Deus. Abacuque enfrenta esse desafio de uma resposta diferente e uma resposta chocante, lembrando ou recordando quem Deus era e a aliança que ele tinha com a nação de Israel. Isso foi o que nós vimos na última mensagem. Ele lembrou-se, meditou no fato de que Deus era eterno, que ele era firme como uma rocha, que ele era santo, que ele era o Deus de Israel com quem havia feito uma aliança. E, portanto, dois resultados da meditação de Abacuque. Eles não morreriam, mesmo que o desastre ia acontecer, que haveria a invasão dos caldeus. Isso não significaria o fim do povo da aliança, uma vez que Deus é fiel à sua aliança, ele tinha um pacto com a nação de Israel. E segundo, Abacuque entendeu que Deus estava levantando os caldeus, os babilônicos, sob a liderança do rei Nabucodonosor, não somente para disciplinar o povo de Deus, mas servir de juízo para todas as nações do Antigo Oriente, como um poder mundial que haveria de controlar e dominar todos aqueles povos através do poderio militar. Mas isso então leva Abacuque a uma outra crise. Como é que um Deus que é tão puro de olhos que não pode ver o mal, como é que ele suporta o ímpio, ele suporta uma nação tão violenta, cruel, como a nação dos caldeus, os babilônicos? Em especial, como é que Deus poderia usar um povo ímpio como os caldeus para punir um povo mais justo do que ele, que eram os judeus? Porque apesar de todos os desvios, os judeus ainda eram mais justos diante de Deus do que os babilônicos. E Abacuque traz tudo isso diante de Deus em oração.
ele expressa seu questionamento a Deus, seu lamento, sua queixa em oração diante de Deus e resolve aguardar a resposta de Deus em silêncio, como diz o verso 1 do capítulo 2. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O que nós veremos hoje é exatamente a resposta de Deus ao profeta Abacuque. Deus respondeu ao seu servo. E é o que nós vamos ver agora, do verso 2 até o verso 6. Deus finalmente lhe responde, diz o verso 2: o Senhor me respondeu e disse. Que bênção, não é? Quando Deus nos responde, ele pode demorar, mas eventualmente ele nos dará uma resposta. E a resposta de Deus se foca no questionamento que Abacuque havia feito no capítulo anterior, no verso 13. Por que toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Em resumo, Deus disse que iria punir, essa é a resposta de Deus à queixa de Abacuque. Como é que o Senhor permite que um povo ímpio seja instrumento teu, ou como é que o Senhor usa um povo ímpio como instrumento da tua justiça? A resposta de Deus é que Deus iria punir os caldeus por sua vez. Eles agora seriam o chicote de Deus para as nações. Mas Deus então, no tempo certo, haveria de dar o castigo deles, pelas suas próprias impiedades, violência, crueldade, idolatria e arrogância, que é o conteúdo de todo o capítulo 2, do qual nós veremos apenas a primeira parte hoje. Vamos examinar então a resposta de Deus a Abacuque, como é que ele respondeu à queixa do profeta e qual a atitude que ele queria que Abacuque tomasse diante da sua resposta. Lembrando que esse ponto aqui, ele é bem atual. Nós, por vezes, perguntamos ou questionamos a justiça de Deus, não porque queremos ser rebeldes contra Deus ou maliciosos contra o nosso Deus, mas porque nós não entendemos, que era o caso aqui do profeta Abacuque. Não são poucos aqueles crentes que, com frequência, por não entenderem os desígnios de Deus, se enchem de dúvidas e questionamentos a respeito dos caminhos do Senhor. Aqui, Abacuque é ensinado por Deus como ele deveria reagir diante daquela situação, e minha expectativa é que, ao expormos isso, você também seja abençoado com a resposta de Deus, como também Abacuque foi. Primeiro, Deus determina que Abacuque escreva a visão que ele deu a Abacuque, a resposta foi dada numa visão. Está aí no verso 2, ele diz assim: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Deus mandou que Abacuque registrasse a visão que ele lhe deu em resposta ao seu questionamento. Teria que ser de uma forma bem legível, fácil de ler, em tábuas. A ideia é de que aquilo tinha que ficar gravado durante bastante tempo. Os pergaminhos que eram normalmente usados para se escrever coisas naquela época se deterioravam rapidamente com o tempo. Então, gravar em tábuas quer dizer grave, porque isso aqui vai servir para outras gerações. E também que gravasse em letras grandes, torna bem legível, para que possa ser lido até por quem passa correndo. A ideia é que Abacuque pegasse a visão que Deus lhe deu, pegasse tábuas e encravasse ali, gravasse ali, fizesse uma obra de escritor ali, de uma forma tão grande as letras e as tábuas, que até uma pessoa que passasse correndo poderia olhar e ler aquilo que estava escrito. O que nós temos aqui é o primeiro outdoor de que se tem notícia, não é? A visão deveria ser escrita de uma maneira legível e com letras tão grandes que até uma pessoa que passasse correndo poderia entender. O alvo de Deus é que ninguém pudesse reclamar, se queixar ou dizer que não sabia quando o juízo viesse, quando as coisas acontecessem. Deus quer que fique gravada a sua profecia, a sua palavra, para que a sua veracidade seja verificada, que é o que está aqui no verso 3. A razão pela qual Deus mandou que Abacuque escrevesse daquela maneira tão
tão radical, por assim dizer, é porque a visão que ele deu a Abacuque, o conteúdo da visão, que era o castigo dos caldeus, ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Esse castigo que viria sobre o rei Nabucodonosor e que Deus mostrou a Abacuque na visão, era alguma coisa ainda futura. O tempo deles estava chegando, mas ainda não era naquela época, não seria durante o tempo de vida de Abacuque, nem no tempo de vida da sua geração. Mas apesar de demorada, a visão não falharia. Deus haveria de executar o que ele mostrou a Abacuque no tempo certo. O que Abacuque deveria fazer era preservar aquela profecia até que ela se demonstrasse historicamente. Por isso é que Deus queria que ficasse registrado, para que quando se cumprisse o castigo sobre os caldeus que ele revelou a Abacuque, ficasse claro que Abacuque era de fato um profeta de Deus, que Deus pode demorar, mas que afinal ele cumpre tudo o que ele prometeu, e que os escritos dos profetas são fiéis e verdadeiros e inerrantes. O que nós temos aqui diante de nós é uma visão ou o processo pelo qual a Bíblia foi escrita, que o Antigo Testamento foi escrito. Deus dava uma visão ao profeta e o profeta escrevia aquilo. E aquilo ficava registrado para todas as gerações. É dessa forma que a palavra de Deus nos foi dada. Esses homens, como Abacuque, que Deus levantou, eles foram inspirados por Deus para registrar aquilo que Deus lhes mostrava. E é claro que esse processo já findou. Nós não temos mais profetas canônicos, escriturísticos, como Abacuque, por exemplo, Isaías, Daniel, Ezequiel. Essa fase já passou, uma vez que as escrituras do Antigo Testamento, elas já foram completadas, e no Novo Testamento, os apóstolos é quem tiveram essa função, eles e os seus seguidores, o círculo mais próximo, o círculo apostólico, a quem Deus deu esse privilégio de inspirar para que pudessem registrar a visão de Deus, a vontade de Deus, o caminho de Deus para a sua igreja. Por isso que Deus mandou, voltando aqui para Abacuque, que ele registrasse de uma maneira muito clara, E agora vem a atitude que Deus queria que Abacuque tivesse com relação à visão, uma vez que não era uma coisa que haveria de se cumprir na época de Abacuque, mas ainda no futuro. Diz aí no final do verso 3, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Certamente virá e não tardará. Abacuque deveria esperar que Deus cumprisse a sua promessa, deveria esperar o tempo de Deus, porque com certeza aquele tempo viria e não tardaria. Essa é a resposta que Deus dá ao profeta. A pergunta, lembrando, por que o Senhor usa um ímpio como o rei Nabucodonosor como instrumento teu para fazer justiça aqui nesse mundo? Resposta de Deus, eu também vou punir esse ímpio no tempo certo, Abacuque. Por enquanto, eu sei que você queria que eu fizesse justiça sobre Nabucodonosor, mas aguarde, porque o tempo dele vai chegar. E é tão certo que isso vai acontecer, que eu quero que você escreva de maneira bem legível, para que todos possam ver que eu antecipei o que é que haveria de acontecer, e que você, pela fé, aguarde esse momento que haverá de chegar. E agora vamos para a visão propriamente dita, porque até aqui é um preparativo, Deus preparando Abacuque para a visão que ele daria sobre os caldeus. A visão é essa, que Deus conhecia o coração de Nabucodonosor, rei dos caldeus, verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a referência aqui é ao rei Nabucodonosor. A sua alma não é reta nele. Duas coisas que Deus diz aqui a respeito de Nabucodonosor. A alma dele está orgulhosa, envaidecida por todas as conquistas, por todos os reinos que ele obteve pela força militar e pela sua estratégia. Ele está orgulhoso disso. E segundo, a sua alma não é reta nele, ou seja, os seus desejos não são bons. Ele é ávido de poder
e para obter o mundo, ele está cometendo crueldade contra as nações. Deus conhecia o coração de Nabucodonosor, Deus já tinha julgado o coração de Nabucodonosor, e no tempo certo Deus haveria de trazer o juízo sobre o reino dos caldeus e sobre Babilônia. Abacuque deveria esperar isso pela fé, que é o próximo ponto de Deus. Veja aqui o final do verso 4. Ele diz assim: a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.